Olá, 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 excelente dia para você. Você que vai entrando, já vai compartilhando, porque o assunto que nós temos hoje é muito interessante, tá? Eu tive um tempinho, um intervalinho curto aqui nos atendimentos de coach, e aí eu falei, eu preciso fazer uma entrada, uma mini live com esse assunto, tá? Então, por gentileza, vai entrando, vai curtindo, vai compartilhando, porque o assunto é muito bacana, tá bom? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Entrou, curtiu, compartilhou, para que mais pessoas entrem em contato com esse conteúdo. Então, assim, eu tenho poucos minutos, acredito que entre 15 e 20 minutos para o próximo atendimento, mas eu preciso compartilhar esse assunto com vocês, tá bom? Então, entrou, curtiu, compartilhou. Seja muito bem-vinda, Alessandra Costa, minha querida amiga, seja muito bem-vinda, a Meire, a Cíntia, a minha excelentíssima esposa Fátima também está aqui, seja muito bem-vinda, meu amor. É isso aí, gente. Chegou, entrou, curtiu, compartilhou e comentou. Tá legal o áudio, tá legal o vídeo? Podemos prosseguir? Sim? O áudio tá legal? Coloca aí. O vídeo tá legal? Eu sei que a internet aqui no escritório não é tão boa, mas bora lá, bora seguir. Caso caia a conexão, você aperta o F5 e volta para cá. Se você tiver com o celular, sai e entra novamente aqui. Oi, Mariana, tudo bem? Excelente dia, Maria de Lourdes, minha querida irmã, seja muito bem-vinda. Oi, amore. Muito bom, gente, então bora seguir. Tudo bem, Ednete? Forte abraço. Abraço para o nosso amigo também, Rodrigo. Gente, se você entrou aqui, curta e compartilhe. Pode ser? Então, caso a conexão fique ruim, aperte F5 e a gente segue. Antes de eu começar o nosso bate-papo rápido aqui, eu quero falar que na próxima segunda-feira, às 20h45, segunda-feira agora próxima, às 20h45, eu farei uma super live com uma grande amiga, a nutricionista, a minha nutricionista, Valquíria Casanova. Então, nós faremos um super bate-papo sobre o poder das fibras em nosso organismo. Então, esse é o assunto da super live da próxima segunda-feira. Ó, aproveite, já agende aí no seu telefone para você aproveitar de verdade, tá bom? Oi, Marli, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Gente, olha só. Então, bora seguir. Segunda-feira, então, já marca aí, já coloca na sua agenda às 20h45, super live comigo e com minha convidada, Valquíria Casanova, que irá falar sobre o poder das fibras em nosso organismo. Mas o assunto aqui é outro, tá? Eu me proponho, neste momento, uma breve reflexão, aí, uns 15, 20 minutos, para falar sobre alimentação, o que a alimentação tem a ver com saúde mental e também com transtorno e hiperatividade, transtorno de atenção com ou sem hiperatividade. Olha só, gente, eu fiquei pasmado, eu fiquei passado com a seguinte informação. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor de Ritalina do planeta. O Brasil, mais uma vez insisto, é o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo. O Ministério da Saúde indica que o Brasil se tornou o segundo no mercado mundial no consumo de Ritalina ou Concerta, que são dois nomes comerciais, tá? Ritalina e Concerta é a mesma coisa, é o metilfenidato. É essa medicação utilizada de maneira especial para crianças e adultos também que têm esse comportamento de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Para vocês terem uma noção, houve um aumento nos últimos 10 anos de 775% no uso da Ritalina e do Concerta aqui no Brasil. Eu entendo que algumas pessoas precisam sim fazer uso dessa medicação. Agora, esta medicação está sendo ministrada, aplicada de maneira indiscriminada realmente. Existem muitas outras terapêuticas que podem ser aplicadas de maneira especial com crianças
que possuem déficit de atenção com ou sem hiperatividade, o famoso TDAH. Olha só, no Brasil, gente, eu estou no meio da saúde mental, eu sou psicólogo de formação, eu atuo hoje com psicologia, mas também muito mais direcionado para atendimentos de coach, coach de relacionamento, coach de emagrecimento, coach também de comunicação, mas eu estou aí e entro em contato com muitas pessoas. Eu trabalho com palestras e treinamentos de professores, então eu estou em muitas escolas também. E olha só, quando nós vamos nesse meio e a gente começa a falar da relação que tem entre alimentação e essa dificuldade de atenção, com ou sem hiperatividade, muitos profissionais caçoam, alguns riem, quando nós comentamos sobre a importância da alimentação para a saúde mental de todas as pessoas e de maneira especial, claro, das crianças, sobretudo quando nós falamos sobre crianças que são portadoras desse comportamento com déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Então esta é a realidade que eu tenho percebido aí. Quando eu vou fazer um atendimento de coach, por exemplo, de relacionamento com casais, nós percebemos que não há nenhuma preocupação com a alimentação dos filhos. E aí não tem uma rotina para os filhos, não tem uma rotina de alimentação, não tem uma rotina de horários. É óbvio que o natural é a criança ficar sem esse marcador interno de tempo e de atenção e de concentração. Olha só, a título de curiosidade, no Canadá em 2012, em 5 anos atrás, a Associação de Nutrição do Canadá, que é uma associação reconhecida mundialmente, reuniu os melhores nutricionistas, psicólogos e neurocientistas para se aprofundar exatamente nesse tema, em pesquisas que trabalham a relação entre a influência da alimentação na preservação e na melhora da saúde mental de todas as pessoas e, claro, de maneira especial das crianças. Então é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Ô Roberta, seja muito bem-vinda. Roberta, o assunto hoje tá massa, então fique com a gente, tá bom? Gente, olha só. Quando nós falamos de transtorno de atenção com ou sem hiperatividade, é óbvio que no primeiro momento vem as crianças. E aí eu pergunto, como é que está a alimentação dos nossos pequenos? Como é que está a alimentação das nossas crianças? Excesso de açúcares refinados. Algumas crianças têm alta sensibilidade alimentar, deficiência de alguns ácidos graxos, ou ácidos gordos, né, como se diz lá em Portugal. Tudo isso junto tem sido relacionado a este transtorno de atenção por hiperatividade. Excesso de açúcares refinados, falta de gerenciamento de tempo, organização de tempo para estas crianças. Algumas que comem de maneira exagerada alimentos que contêm muitos corantes artificiais e deficiência de ácidos graxos. Ácidos graxos estão em alimentos como o peixe, por exemplo, estão relacionados ao transtorno de atenção com ou sem hiperatividade. Existe um médico psiquiatra chamado Juarez Calegaro. Esse médico ele é professor de pós-graduação de nutrição cerebral na Universidade Federal aqui do Brasil, é do Rio Grande do Sul. E ele é um estudioso nato deste assunto. Tem até um livro dele que eu vou indicar daqui a pouquinho para vocês. Ele afirma que todos esses problemas de linguagem, problema de memória, calculia, descalculia, algumas habilidades motoras, instabilidade emocional, todos são sintomas que afetam milhares de crianças com estes comportamentos de TDAH. Vários casos podem ser, ao menos em parte, tá? Vários casos, várias dessas crianças, ao menos em parte, poderia sim prevenir este comportamento se prestassem mais atenção com a alimentação, se tivesse uma cautela maior com a alimentação. Mas isso é pouco divulgado. Por quê? Porque o povo quer vender Concerta, quer vender Ritalina. Se fala muito de medicação, ok? Essa visão da importância do controle alimentar na saúde mental e de maneira especial também numa ajuda com essas crianças que têm dificuldade de atenção, foi apresentado no
4º Congresso Internacional de Nutrição Clínica Funcional, na FEComércio, aqui em São Paulo. Então, o que foi apresentado? Que o consumo excessivo de alguns alimentos, como carboidratos refinados, açúcar refinado, aspartame, interferem diretamente no funcionamento cerebral, matando algumas células, de maneira especial, as células que fabricam neurotransmissores que tranquilizam. Esses neurotransmissores que tranquilizam são responsáveis por inibir a excitação produzida por um outro neurotransmissor chamado glutamato. O glutamato ele é um aminoácido simples e ele age como principal neurotransmissor excitatório. Então, se eu tenho uma bagunça com uma quantidade exacerbada desse neurotransmissor chamado glutamato, se tiver uma bagunça, uma quantidade bagunçada, excesso no cérebro, vai provocar, sim, sintomas de hiperatividade. Vocês estão percebendo, então, gente, o quanto é importante esse assunto? Olha só, o açúcar, excesso de açúcar, de maneira especial o refinado, estimula também a proliferação de cândida. A cândida, né, que provoca até candidíase, a cândida é um fungo portador de algumas toxinas que bloqueiam a produção de adenosina. O que é a adenosina? A adenosina trifosfato, né, a ATP, é um tipo de molécula de energia primária do corpo. Vamos pensar o seguinte, né? Imagine que essa adenosina é um combustível natural do corpo que ele é queimado rapidamente e ele é queimado para quê? Para produzir uma quantidade grande de eletricidade. Imagine uma usina. O material que é queimado é a adenosina. Então a adenosina ela é uma molécula de energia primária que é usado pelas células como o primeiro e principal substrato energético na produção de energia. Então, vou produzir energia? Sim, eu preciso de adenosina. E aí, o que acontece? Excesso de açúcar estimula a produção de cândida, provoca candidíase também, que é um fungo, ok? Que porta algumas toxinas que bloqueia a adenosina. Gente, olha só, que loucura. Imagine essa bateria, né? Que é fabricada aí pela adenosina. É a bateria mais usada pelo cérebro para produzir um outro neurotransmissor chamado GABA. Para que serve o GABA? Para focalizar a atenção e frear a hiperexcitação, que é aquilo que as crianças têm em excesso. Vocês sacaram, então? Excesso de açúcar vai provocar um aumento de cândida. A cândida é uma toxina que bloqueia a produção de adenosina. Se eu não tenho bloqueio de adenosina, a adenosina, ela dá essa energia primária, essa bateria, que é usada pelo cérebro para produzir o GABA. Se eu produzo o GABA, pronto, eu focalizo a atenção e eu freio a hiperexcitação. E aí? Vai continuar dando alimento para o seu filho repleto de açúcar refinado? Tem percebido que nós temos uma grande responsabilidade, sim, sobre a melhora ou não desse quadro das crianças. Pensando aqui, num primeiro momento, na questão de alimentação. Ah, todos os casos de TDAH é por conta de excesso de açúcar? Não, não é. Claro que não. Agora, existem casos que sim. E acima de tudo, se eu me preocupo com a alimentação, eu estou colaborando com o corpo para que o próprio corpo produza tudo aquilo que ele precisa. Esse médico psiquiatra chamado Juarez Calegaro, ele coloca os alimentos também que contêm glúten, isto é, de farinha, né? Glúten, você sabe que é uma proteína do trigo que está na composição de massas de farinhas, consequentemente, de tudo aquilo que vende lá no supermercado que o povo coloca no lanche das crianças. Biscoitos, diversos, bolachas. Essa substância que dá a liga na massa, né, que é o glúten, também ajuda no crescimento do pão branco, de maneira especial. Ele afirma, esse psiquiatra, que esse glúten ele produz morfina no organismo.
o que desacelera as atividades cerebrais. E aí essa criança vai ter dificuldade em quê? Em atenção. E aí, no começo do dia, né? O que os pais dão lá para as crianças? O que dá para as crianças levar no lanche? Aquele suquinho de caixinha, que é puro açúcar, e a bolacha recheada, que além de ter também excesso de açúcar, tem glúten. Tá percebendo, então, que você está atrapalhando muito? Que é momento da gente parar e realmente repensar. Esse médico, ele afirma que o melhor café da manhã para as crianças tem que ficar livre de 3 alimentos. Primeiro, pão branco, margarina e açúcar. Gente, para vocês terem noção, a margarina tem excesso de ômega 6. O ômega 6 não é o 3, é o 6. Ele ocupa o lugar do ômega 3 e impede o cérebro de respirar. Ele diminui a oxigenação do cérebro. E o cérebro sem oxigenação fica lentificado. Tá percebendo então que você tem que jogar fora a margarina que você tem e nunca mais comprar? Pelo amor de Deus, evite o maldito gordura de mentira que está na margarina. Evite também glutamato monossódico. O que é glutamato? Glutamato monossódico. É uma substância que está presente em mais de, sei lá, 5 mil produtos salgados. Exemplo, miojo. O povo dá miojo para as crianças comer. Miojo, molho shoyu, molho de tomate industrializado, alguns tipos de caldos para tempero, biscoitos. Então, olha só, você que está me ouvindo, por favor. Está me ouvindo? Legal. Continue me ouvindo. Mas compartilhe, claro, se você não compartilhou, compartilhe essa live. Mas você precisa prestar mais atenção nos rótulos dos alimentos. Você precisa ver os rótulos, analisar os rótulos e sempre optar por alimentos mais saudáveis. Se você está aqui comigo até agora, eu vou indicar o livro do Dr. Juarez Calegaro. O nome é Mente Criativa, a aventura do cérebro bem nutrido. Ele vai trabalhar exatamente essa questão. Gente, última dica. Use ômega 3. Ômega 3 é o queridinho da saúde mental. Você, se tem alguma mulher grávida, gestante ou que está amamentando, você precisa de usar ômega 3, de ingerir alimentos que contêm ômega 3. E por quê? O ômega 3 ele é um ácido graxo que ele é incrivelmente necessário para o desenvolvimento e funcionamento adequado do cérebro. Sim, pessoas idosas precisam fazer uso do ômega 3. Se o ômega 3 estiver rebaixado, vai contribuir automaticamente para a dificuldade de atenção. E nas crianças vai ter o quê? Dificuldade de atenção com ou sem hiperatividade. O ômega 3 está presente nos peixes, nas castanhas, nas nozes. É uma substância que melhora muito as sinapses do cérebro, isto é, as trocas de informação entre os neurônios. Alguns estudos demonstram, gente, que o ômega 3 ele melhora concentração, memória, aumenta a motivação, melhora as habilidades motoras, aumenta a velocidade de reação, neutraliza o estresse, previne algumas doenças degenerativas cerebrais. Por isso que os idosos também precisam fazer uso. Então, gente, fique ligado, fique atento com a alimentação. Aí você pode falar, mas o que eu vou dar para os meus filhos pela manhã? Segundo diversos especialistas, inclusive o Dr. Calegaro, que eu estou citando tanto aqui, eles acreditam que um café da manhã saudável deve ser composto basicamente de frutas. O almoço tem que ter salada, tem que ter peixe. E no final do dia, um caldo feito com todas as verduras e legumes. Quanto mais colorido, melhor é. Para finalizar, foi feito um estudo nos Estados Unidos, que eu entrei em contato, mostra que crianças que cresceram à base de uma dieta rica em todas as cores de frutas e legumes, e verduras também, se tornaram depois pessoas muito mais capazes de aprender e desenvolver muito melhor os vínculos sociais. Então, gente, cuidado com a alimentação, tá? Se você ainda não prestou atenção nesse assunto, de maneira especial com o seu filho, cuidado com o seu filho, com a alimentação do seu filho e também da sua alimentação. Fique atento, tá bom? Gente, foi uma honra estar aqui rapidinho. Eu preciso atender uma pessoa, marquei 11h20, então já vou atender agora. Por favor, se você não compartilhou ainda, compartilhe essa mini live. Segunda-feira, às 20h45, estarei com a nutricionista Valquíria Casanova, falando do poder das fibras no nosso organismo, tá bom? Grande beijo, forte abraço. Se eu tiver um tempo na sexta... Não, na sexta não vai rolar. No sábado, talvez à tarde, eu entro com uma mini live, tá bom?
Gratidão imensa, forte abraço e lembre-se sempre, seja no mínimo muito feliz. Até sábado e, claro, até segunda-feira na Super Live. Eu lembro que a Super Live é feito lá na fanpage do Insight, Instituto de Empoderamento Humano. Se você ainda não curtiu o Insight, curta. Insight, Instituto de Empoderamento Humano. A Super Live da semana é sempre feito lá, tá bom? Tchau, tchau, gente. Excelente e abençoado final de semana.